Então, a gente vai falar sobre Daniel, tá? Daniel é uma pessoa que é uma das pessoas que você não vê erro na Bíblia, né? Não vê a pessoa errando ali. É difícil ter eu nunca vi um versículo que fala que Daniel errou, né? Você vê José também, né? Você olha pessoas assim que são personagens que trazem um grande exemplo de vida para nós, um grande exemplo. E Daniel é uma pessoa que me inspira muito, pela sua fidelidade a Deus, pelo seu compromisso com Deus. E essa pessoa, ela é levada cativa, ela é levada como escravo, né? E na escravidão, ele mesmo assim, na condição de escravo, ele não cedeu, não se entregou. Ele permaneceu firme até o fim, firme com Deus, né? Eu queria que você voltasse lá, Daniel 1, para a gente fazer uma leitura aqui, do 1 até o 8, para a gente entender uma parte do contexto, porque Daniel é um livro que vai ter muitas coisas acontecendo, né? Muitos relatos da vida dele. E dá para fazer muitas pregações sobre Daniel, porque são vários acontecimentos, né? Mas eu quero me prender a esse trecho, a esse pedaço aqui, do 1 ao 8, para a gente identificar algo que a gente possa seguir, né? Algo que a gente possa tomar por exemplo aqui. Versículo 1 diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, em suas mãos. E também alguns utensílios do templo, levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar a língua e a literatura dos babilônios. E o rei designou-lhes uma porção de comida e de vinho da sua própria mesa. E eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam, que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais deu-lhes um novo nome. Daniel deu o nome de Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos eunucos permissão para se abster. Vamos pensar um pouquinho na condição da Babilônia, na condição de Judá, não é? Esse povo que estava lá em Judá e foi levado para a Babilônia. Quando a gente olha para a situação lá de Jerusalém, lá em Judá, a gente vai ver uma condição terrível. Por exemplo, ela estava assolada, não tinha nada ali, estava destruída, certo? Sem a presença dos seus maiores líderes, dos seus cientistas, dos seus estudiosos, porque Nabucodonosor levou para lá. Ela também estava com o templo do Senhor mexido, todo saqueado, né? E cheio de pecado e idolatria. Esse era o cenário naquele momento de Jerusalém, o sofrimento ali daquele povo. Ou seja, quando Nabucodonosor leva para lá essas pessoas, deixa naquele lugar somente as pessoas mais pobres, somente as pessoas que não tinham condições de administrar e não tinham recursos, nada disso. Então era costume, né, de Nabucodonosor fazer isso. Ele entrava nas cidades, ele saqueava ali as nações e levava com eles aquelas pessoas mais inteligentes, aquelas pessoas mais sábias, os cientistas, os estudiosos. E Babilônia era um lugar onde tinha um grande investimento nisso, em literatura, né, na ciência. Eles investiam bastante nessa área. Eles tinham bastante investimento nisso. E eles ficavam com essas pessoas lá. E aí, essas pessoas, aqui a Bíblia destaca para nós 4 pessoas. Essas 4 pessoas eram jovens na época. Digamos que adolescente para jovem. Mas eram pessoas que serviam ao Senhor. Eram jovens que serviam ao Senhor. Jovens que o coração deles estavam dispostos a servir a Deus.
Eles estavam vivendo relativamente bem, lá em Judá. Eram de família nobre. Porém, embora a situação que Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá, pela profecia até mesmo de Jeremias, a situação era ruim de idolatria, mas eles estavam firmes com Deus. E eles estavam bem, servindo ao Senhor. Muito embora ao seu lado estava tudo ruim. Então Deus permite, e certa vez Deus fala assim, Nabucodonosor, meu servo, né? Ele quer dizer que Nabucodonosor está servindo a ele, fazendo a vontade dele, né? Sendo servo dele. Não que pela vontade de Nabucodonosor, mas porque ele estava submetido a isso, não tinha jeito mesmo. Ele tinha que servir a Deus. Muito embora ele achasse que ele era o cara, né? E quando chega ali, Jeremias diante dele fala, não, vai acontecer tudo isso aí mesmo. Você vai levar o povo. Aí ele fica todo bobo, né? Poxa, que cara bom, né? Profetizou contra a nação dele, né? Ao meu favor. Mal ele sabia que estava servindo a Deus. Precisava servir a Deus ali porque ele tinha uma missão. E Deus, ele permitiu. Deus permite coisas na nossa vida para que a gente possa abrir os nossos olhos. Para que a gente possa entender algumas coisas que talvez estejam erradas, ou talvez algumas coisas que precisam ser melhoradas, e às vezes a gente sofre e a gente fica só com o sofrimento. A gente guarda só o sofrimento e a gente acha que aquele sofrimento, ele vai destruir a gente. E a gente ora, fica desesperado, e a gente fica numa situação difícil, porque a gente confia mais ou menos, né? E a gente acha que aquele momento difícil que a gente está passando não está contribuindo, a gente não olha para esse lado. Mas se a gente atentar bem para o momento difícil que a gente passa, Deus tem alguma coisa ali. Tem um versículo que vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu propósito. Não é? E na outra versão ele diz, Deus age em todas as coisas. Eu prefiro até essa versão, é mais clara, né? Deus age em todas as coisas. Por quê? Aconteça alguma coisa mal ou boa, de qualquer forma, Deus vai agir para um propósito melhor. Aquilo que é aparentemente ruim, ou que seja ruim mesmo, Deus, de qualquer forma, ele vai aproveitar aquela situação para converter para o bem. Deus faz isso, irmãos. E às vezes aquela experiência que a gente está carregando na nossa vida, que muitas das vezes é assim, pesada, é difícil, ali Deus está trabalhando de alguma forma. Cabe a nós tentar entender aquela situação, e se a gente não consegue entender, tentar pelo menos orar, buscar o Senhor, sabendo que existe alguma coisa que a gente não está entendendo ainda, mas que Deus, ele vai fazer alguma coisa boa dali. Não é? Tem até um ditado popular, vou arriscar um ditado, né? O pastor Evandro fala antes né? Às vezes tu pode pegar o limão e fazer uma limonada, né? Aí fica bom. Então é assim, irmãos, Deus ele trabalha dessa forma. Deus ele não veio aqui para colocar a gente numa cúpula ali, proteger a gente de tudo. Ele deixa as coisas acontecer. Ele deixa a gente ficar doente. Não é verdade? Ele deixa a gente sofrer um acidente. Ele deixa a gente passar por um assalto, por alguma coisa. Mas, apesar das coisas ruins que nós estamos aqui para viver essas coisas, porque nós somos cidadãos aqui, embora seja do reino, mas nós estamos vivendo nesse lugar difícil, essas coisas Deus permite. E o que nós precisamos olhar e fazer com essas coisas? Ganhar experiência. O que se passava na cabeça de Daniel? Você imagina comigo, Daniel sendo um jovem, ainda, muito jovem. E como aqui a maioria é jovem, todos são jovens, vai entender, né? Amém? Vai entender. Daniel, muito jovem, sem experiência, assim, muita experiência de vida, aos seus 16, 18 anos de experiência de vida, Daniel entra numa situação muito diferente. Ele é levado cativo. E não pagaram Uber para levar ele cativo, não. Não foi um ônibus ou um avião. O negócio era distante. Aí você imagina, no meio do caminho, eu fico pensando sempre em mim, né? Andando, sofrendo, sendo carregado, talvez até batendo, né? Nele, e pensando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim que a gente passa pela prova? Por que está acontecendo isso comigo? Senhor, eu canto na tua igreja, eu oro, eu prego, eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, sou um crente tão legal, por que está acontecendo isso comigo? Imagina na cabeça de uma pessoa passando por isso, na cabeça de um homem de Deus, né? De uma pessoa que anda conforme a vontade de Deus. Ele poderia ser poupado,
né? O que está acontecendo na minha vida? Então, Daniel, assim como nós, também quando passamos pelas nossas provas, nós questionamos a Deus em alguns momentos. E a gente fica falando, por quê, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? E isso dói. Isso é difícil, porque a gente não consegue muitas das vezes, ou quase todas, entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes a gente só vai entender lá no final do processo. Aí que a gente acalma o coração e a gente ainda talvez vai viver um pouquinho mais, mas a gente está mais tranquilo porque a gente entendeu o que Deus está fazendo. Mas enquanto a gente não entende, é muito difícil passar pelo processo. E Daniel está indo para a Babilônia. Quando Daniel chega na Babilônia, ele encontra uma realidade muito diferente de Judá. Primeiro eu fico imaginando Daniel entrando na Babilônia e vendo ali, hein, Rose, a arquitetura, né, da Babilônia. Né, tudo pintado, tudo diferente, colorido, com pessoas vestidas com roupas diferentes, não é? O comércio farto, mas também vê muitos deuses, vê muita idolatria. Agora pensa no coração de um jovem, né? Vendo isso, todas essas coisas. Tudo ali contribui para o mal. Tudo te leva ao erro. Tudo vai te levar para o caminho ruim, porque todas as coisas são atraentes, são difíceis de suportar. Mas Daniel, ele tinha algo no coração dele, que era uma decisão que ele tinha tomado. A decisão dele era de estar com Deus. Às vezes a gente canta, né? Não importa o que aconteça. A gente não canta essas coisas assim, é tão bonito a gente cantar na igreja, né? Não é? A gente canta muitas coisas assim. Mas e quando a gente vai passar pela prova? O que acontece com esses louvores nos nossos lábios? Será que a gente canta? Muitas vezes eu cantei e o meu coração estava ali sofrendo, com dificuldade até de cantar aquele determinado louvor. O cântico ficou difícil, porque quando estava bom eu cantava sem problema. Mas quando está ruim, você canta e fala, meu Deus, mas é isso mesmo? Então Daniel, ele estava passando por todo esse processo e vendo todas as coisas acontecer, assim como os seus amigos. E uma coisa boa ali é que ele tinha amigos com eles, né? Com a mesma fé, com o mesmo pensamento, que um ajudava o outro, andavam junto. Aí ele tinha todos esses pensamentos, podia ter todos esses pensamentos com ele, indo em direção à Babilônia, entrando naquela cidade maravilhosa, né? Aquele império que dominava o mundo na época. E lá ele vai experimentar as melhores coisas. Ele vai estudar na melhor faculdade, né? Ele vai fazer 3 anos de estudo para se apresentar diante do rei. Olha como é que eles eram. Não é? Olha o rigor. Para se apresentar diante do rei, eles tinham que fazer um curso de 3 anos. E ali, a palavra diz para nós que ele designou, o próprio rei designou da sua mesa. Você imagina o que tinha ali para comer. Era coisa da cozinha oficial. Não era qualquer coisa, né? Era coisa muito boa. Então, todas as coisas atraíam. E muitas coisas nos atraem hoje em dia. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque nem tudo que é visivelmente bom, é bom para nós. Nós estamos vivendo numa época de muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Não é? As pessoas, elas visualizam uma coisa e falam assim, não tem problema isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem muito problema ali. Mas nós estamos numa época que as pessoas estão aceitando tudo, sabe? Estão perdendo, assim, estão deixando de comparar, estão deixando de olhar realmente o que tem no plano de fundo daquilo ali. Mas elas olham a aparência, assim como Abraão, né? E o seu sobrinho, ele olha para as campinas. Para lá que eu vou. Para que eu vou para o deserto? Mas nas campinas eram bonitas, mas tinham coisas ruins. Tinham coisas que iam abalar ele, ia mexer com ele, ia abalar a estrutura dele. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Então Daniel, ele poderia ter todos esses pensamentos, até pensar assim, eu estou sendo injustiçado. Por que eu estou sendo injustiçado? Né? Porque eu vivo direitinho, a minha vida cristã, e o meu vizinho do lado está prosperando. E talvez aquela pessoa que está prosperando não é nem tão crente assim como eu. Aí eu falo assim, Senhor, o que está acontecendo, né? Se o outro está prosperando, eu não. O que eu faço? A gente fica procurando respostas, mas às vezes a gente não acha, porque não é o momento de resposta.
Então, nós vamos aprender com Daniel quais são os benefícios da obediência a Deus. A partir daqui, do versículo 9, a gente vai entender o que Deus fez com Daniel para que ele pudesse passar por aquilo tudo ali, para que ele pudesse sobreviver e ser bem-sucedido no lugar onde ele estava. Pensa bem, irmãos. Você está num lugar onde você precisa aprender sobre cada deus da Babilônia. Você é crente, você não quer saber disso, né? Mas você tinha que aprender, porque é a cultura. Você tem que aprender. Ele teve que aprender. Versículo 9, vamos lá. Daniel 1, versículo 9. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. A primeira coisa que Daniel vai ver é que ele vai encontrar essa dificuldade, a comida. Né? Nós temos essa dificuldade, né? De Daniel, né? Ele vai encontrar o problema da comida, mas não era só o que podia ou o que não podia. Era a comida que era oferecida, né? Aos seus deuses, tudo ali. Então tinha uma porção de problemas ali. A comida que podia, a comida que não podia, e o que vinha na mão dele para ele comer. Então, quando Daniel se depara com essa situação, a primeira coisa que ele vai falar assim, eu não posso, porque a Bíblia diz, ele decidiu não se contaminar. Isso é uma decisão. Nós precisamos nos posicionar como cristão. Nós precisamos tomar decisões sérias na nossa vida com Deus. A gente não pode balançar. A gente tem que se posicionar. Diante de alguma coisa que está acontecendo perto de nós, ou conosco, nós temos que ter uma posição firme. Dizer assim, eu não me contamino. Isso é muito difícil, irmãos. Não é fácil, porque a gente olha aqui, parece ser fácil. Mas ele teve que orar e buscar estratégia. Então ele chega para Aspenaz e fala assim, olha, tem como aí fazer um acordo comigo? Irmãos, no outro reino, ele tinha que fazer tudo o que o pessoal mandasse fazer. Mas ele chega para Aspenaz, deve ter orado bastante, né? E falar, não tem como você dar para a gente só vegetal? Durante 10 dias? Eu não sei se você gosta muito de salada, né? Não sei. Não sei se você comeria aí 10 dias alface, tomate. Vai pensando aí, né? Coisa boa. Não sei se você passaria, mas ele decidiu no seu coração, ele olhou para aquela situação, ele falou, bem, eu prefiro fazer isso, deixar minha carne de lado, o meu desejo de lado, para poder fazer a vontade de Deus. E o único caminho que ele viu foi aquele. Então ele decide, ele fala com ele. E o chefe dos eunucos ali, ele fala assim, faz um teste com a gente, para ver o que acontece, para ver se a gente vai se manter da mesma forma do que os outros. Então, quando a gente pensa em Aspenaz, a gente está pensando num cara que colocou sua cabeça premium. Um cara que poderia apresentar os jovens desnutridos, não é? Magrelos, né? Gente que não estava preparado e poderia ser punido por causa disso, porque era assim. Mas Deus moveu tanto o coração do homem, porque ele foi não só bondoso, não é? O texto diz para nós que ele teve simpatia, ele gostou de Daniel. E ele aceitou o desafio, irmãos. Ora, na Babilônia, quem aceitar esse desafio? Mas ele aceitou o desafio. E aí, ele foi bondoso. Então, Daniel já conseguiu o seu objetivo na oração. Aí, no versículo 12, é o que a gente vai falar da experiência, né? Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Não é? Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Você não acha uma proposta bem ousada? Não é uma proposta de muita fé? Porque ele acreditou que Deus ia mexer nele, no seu corpo, no seu organismo, de tal forma que a alimentação não ia importar. Mas Deus ia mexer na estrutura dele e ia fazer algo diferente. Você consegue entender a dimensão do que está acontecendo? Ele acreditou não naquilo que era visível para ele, mas naquilo que não era. Ele entendeu que Deus estava com ele, que se ele fizesse a vontade de Deus, Deus ia honrar ele. Aí ele diz, ele concordou, no versículo 14, e fez experiência durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os outros jovens que comeram a comida do rei. Deus honrou.
Eles tiveram uma aparência melhor do que os outros, só comendo vegetais. Olha só o que Deus faz na nossa vida, né, irmãos? Quando nós decidimos, porque às vezes está diante de nós, e Deus fala isso para Josué: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Então está aqui. Agora você escolhe, né? Mas se fosse você escolher a bênção, não é? Para que você seja bem sucedido. Então essas coisas estão diante de nós. Deus nos deixa livre para escolher isso aí. Nós somos livres para isso. E aí a decisão é nossa. É que às vezes a gente escolhe o que é ruim. Mas se a gente escolher o que é bom, Deus honra. Deus dá para a gente força para caminhar. Ele nos ajuda a ir para frente. Ele nos ajuda a prosseguir. Esse é o Deus que nós servimos. Aí no versículo 15, versículo 16. E assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados. No lugar disso, Deus lhes deu vegetais. Então, irmãos, essa dieta não foi de 10 dias, não. Daniel agora ia comer vegetal. Ia comer só vegetal. Não é? Que coisa interessante, né? A gente pensar nisso, né? Largar aquele hambúrguerzinho, né? Aquele cachorro quente, né? Largar aquela comida ali e vai comer só vegetal. Que dieta maravilhosa, né, irmãos? Tem gente que tenta, né? E tem muita gente que não consegue. Ou quase ninguém consegue. Não é? Porque é muito difícil. Mas quando ele decidiu isso, acima das vontades dele, estava obedecer ao Senhor. Acima daquilo que ele tinha no coração, como homem, os desejos do coração dele, estava a vontade do Senhor na vida dele. E é assim que a gente deve proceder. E não é fácil. E não foi fácil para ele. Mas ele entendeu que dessa forma ele ia adorar a Deus e obedecer a Deus, e Deus ia fazer com ele, ia beneficiar ele, né? Quando a gente pensa nas coisas que a gente gosta, né? Pensa na coisa que você gosta, Deus tirar de você aí, né? Você fala, isso aqui eu não vou fazer não. Pensando nisso. Vamos lá. Deus também acrescentou algo neles, versículo 17. Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem os aspectos da cultura e da Bíblia. É isso? Não, da ciência, né? Pensa nisso. Deus deu inteligência e sabedoria para eles conhecerem a cultura e a ciência da Babilônia. Não foi só teológico. Teológico eles até tinham, né? Mas Deus acrescentou esse conhecimento na vida deles. Deus deu conhecimento para eles. Aí diz, Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ainda teve um dom ali, especial para Daniel. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, que são 3 anos, né, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, porque a prova era direto com o rei, né? De ver todo mundo estar ali nervoso ali, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não encontrou ninguém comparado a eles. Amém? Às vezes, irmãos, a gente está pregando o Evangelho e a gente fala as coisas para as pessoas e tem coisas que a gente fala que a gente sabe que não veio de nós. E alguém olha para a gente, meu Deus, o que essa pessoa falou? E pensa até que é por causa do nosso estudo, daquilo que a gente aprendeu. Mas não é só por causa disso. É porque Deus deu para a gente algo que Ele não viu em outra pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus revela coisas aos seus servos. Amém? Deus diz que Ele tem segredos que revela aos seus servos. Ou seja, Deus fala coisas para mim e fala para você de maneira diferente. Por isso é que a palavra é viva. Não é um livro comum. E quando a gente conversa com as pessoas, Deus dá essa sabedoria para nós. Eu fico lembrando lá do Êxodo, né? Do tabernáculo. Aí Deus falou que encheu Bezalel de sabedoria, para que ele pudesse fazer as esculturas, fazer os desenhos, fazer as cortinas e fazer tudo que tinha lá. Deus deu sabedoria, encheu ele de sabedoria para ele entender. Porque não dava para entender, né, irmãos? Como
Alguém que viu um tabernáculo em visão pode transmitir para o outro e tentar desenhar alguma coisa que Deus deu para o outro poder entender e sair perfeito? Então não tinha que encher de sabedoria mesmo, não dava. E Deus fez assim, Deus capacitou. De modo que eles passaram a servir o rei. Versículo 20. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Não era 10 vezes mais sábios do que aquela galera que veio. Não era 10 vezes mais sábios do que os seus colegas de turma de 3 anos. Não. Eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios e encantadores do reino de Nabucodonosor. Pensa nisso. Pensa na honra que Deus deu para esses homens. Pensa no que Deus fez na vida deles. E era 10 vezes na conta de Nabucodonosor. Eu fico pensando nisso, né? Ele calculou, bem, esses caras são 10, não são 2 vezes, irmãos. São 10 vezes. Ele olhou e falou, meu Deus, quanta sabedoria tem neles. Porque eles estudaram 3 anos. Mas o restante do pessoal nasceu na Babilônia. Teve gente que estudou desde criancinha, todos os aspectos da cultura. E a Bíblia diz para nós que o questionário ali, a prova, eram perguntas difíceis. Perguntas selecionadas. As perguntas mais difíceis. E eles responderam. Aí, irmãos, a gente fica pensando, como pode Deus fazer isso com a pessoa? Como pode Deus fazer isso com o ser humano? A condição dele era ruim, não era boa. A condição dele não era agradável. Quem sabe, Daniel, no seu coração, ele pensava assim, poxa, eu queria estar agora em Jerusalém, cultuando o meu Deus. Nessas horas a gente sente falta da igreja, não é? Eu queria estar lá no templo do Senhor, oferecendo ali as minhas ofertas, vendo ali o sacerdote falar a lei do Senhor, e hoje eu estou aqui preso na Babilônia. Mas a situação dele, ele estava preso fisicamente, sabe? Ele estava numa condição, não preso, né? Mas numa condição de escravidão ali mesmo, né? Mas de maneira nobre, tudo bem. Mas ele estava ali naquela condição, ele não podia sair dali. Mas a mente dele estava livre. Porque o Evangelho faz isso com a gente. Não é? Quem está preso hoje é a pessoa que está com o inimigo. Nós somos livres. Amém? A lei que nos dá liberdade é essa. Nós somos livres em Deus. Porque Ele nos libertou. Porque Jesus, Ele liberta de verdade. O inimigo, ele dá uma falsa liberdade. As pessoas estão por aí. Mas é como se tivesse amarrado numa corda em que ele puxa. Não é assim? Ele puxa. Ele dá a corda e depois puxa. Nós não, irmãos, nós somos livres. Nós somos livres até para errar. Não é? Só que Deus, ele sabe que nós somos pó, porque o Salmo vai dizer isso, né? Ele conhece a estrutura, sabe que nós somos pó. E Ele nos perdoa, porque conhece o coração. Sabe que a nossa humanidade, Ele vai fazer a gente errar em alguns momentos da vida, sim. Mas nosso coração está voltado para Ele, a gente se volta para Ele, Ele nos perdoa. E essa liberdade que Deus nos dá, a liberdade que nos dá é essa daí. Só que as pessoas lá fora pensam que estão livres. Mas não. Porque o inimigo leva cativo uma pessoa. Enche ela de sentimentos ruins. Primeiro ele trata bem. Primeiro ele dá tudo para ela. Primeiro ele enche ela de bens, de benefícios. Daqui a pouco aquela pessoa percebe. Por que um artista morre, se mata? Por que uma pessoa que tem tudo na vida se mata? Por que elas fazem isso? Quando elas percebem que elas, na verdade, o que elas só têm é só dinheiro, só fama, isso não preenche ninguém. Aí o inimigo deixa ela sozinha. Aí ela vai dar fim na vida dela. Isso é liberdade? Isso não é liberdade. Mas Deus dá liberdade. A lei nos liberta. A lei nos faz livres, porque nós estamos cumprindo ela. E essa lei é boa para nós. E Daniel estava de acordo com a lei do Senhor. Ele estava obedecendo a Deus. Então, mesmo que estivesse cativo, ele era livre. Deus estava com Daniel.
Se a gente aprender, irmãos, a gente obedecer ao Senhor, se a gente andar com Ele, se a gente colocar a nossa vida aos pés dEle, dedicar a nossa vida a Ele, Ele vai fazer a gente entender todas as coisas que nós precisamos entender. Ele vai revelar para nós aquilo que nós precisamos entender na nossa vida. O problema que você está passando, ele é temporário. Ele é só um momento de aprendizado na tua vida. Depois que passe aprendizado, você vai dar glória a Deus. Deus vai te exaltar perante os outros. Ele vai mostrar o teu valor. Ele vai te exaltar, você vai ser exaltado em nome de Jesus. E a gente precisa entender isso aí. Porque Deus, Ele quer de nós obediência. E às vezes, irmão, sabe o que acontece? A gente busca tanta coisa, sabe? A gente busca dons, a gente busca posições, cargos, a gente corre atrás de muita coisa. E isso é bom, é importante a gente fazer isso. Mas quando, na verdade, Deus só quer uma coisa de nós: obediência. A obediência vai fazer com que a gente tenha tudo depois. Mas enquanto a gente ficar nessa posição de dificuldade de viver com Deus, a gente não recebe nada de Deus. Porque Deus quer que a gente amadureça. Paulo fala para Coríntios: olha, eu estou dando leite para vocês, porque vocês ainda não podem comer alimento sólido. E eu lamento, porque eu estou trabalhando tanto tempo com vocês aqui, escrevendo cartas, fui aí, ensinei vocês, mas eu estou vendo que ainda não pode. Vocês têm que ficar só no leite. Você não pode comer alimento sólido. Sabe, e Paulo está falando para uma igreja, que é Corinto, uma igreja cheia de dons. Parece algo contraditório, parece algo esquisito que está acontecendo ali. As pessoas são usadas, a Bíblia fala, tem dons espirituais acontecendo, gente falando em língua, gente interpretando, gente pregando, mas precisa algo mais de Deus. Precisa entender o propósito dele. Precisa entender que o reino de Deus está aqui na terra e que nós fazemos parte dele. Às vezes a gente pensa que o reino de Deus está distante. Às vezes a gente pensa que o reino de Deus está lá no futuro, quando Jesus aparecer nas nuvens. Mas João diz que o reino de Deus está entre vós. Alguém disse que a gente está vivendo um estágio aqui na terra, né? Estagiando para o céu. Ou seja, a gente está desfrutando de uma parte do reino aqui. Porque quando Jesus aparecer nos céus, ele só vai levar pessoas que têm entendimento disso. Ele não vai levar pessoas que vão se surpreender, falar: estou aqui, não sabia. Não. Deus está trabalhando hoje no meio do teu coração para que a gente seja preparado para isso. E quando a gente subir, vai ser só um complemento de tudo aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. E coisas extraordinárias que a gente vai viver, que a gente não sabe ainda. Mas a gente vai subir com uma plena consciência de quem somos. Porque à medida que chega no final dos tempos, a igreja vai haver uma separação. É nítido isso na palavra de Deus. Ele diz: o sujo, suje-se mais ainda. E o limpo, limpe-se mais ainda. E à medida que o tempo for chegando no final, a gente vai ver uma igreja bem nítida, separada, onde vai ser difícil, né? A gente vai olhar aquelas pessoas que estão realmente, e quando chegar mais no finalzinho, vai ser difícil ter crente mais ou menos. Não vai ter crente mais ou menos. A pergunta é: será que eu quero ser um crente mais ou menos? Será que a minha vida, ela é mais ou menos diante do Senhor? Ou será que eu quero ser uma pessoa melhor? Ou será que, mesmo com todas as dificuldades da minha natureza humana, eu procuro sempre buscar a Deus, acertar? Eu procuro sempre buscar o melhor caminho. Eu procuro sempre orar, buscar o Senhor. Ou será que eu vou viver esse tempo todinho passando o tempo? Aí quem sabe era melhor estar desfrutando mesmo lá fora, né? É importante a gente pensar nisso, né? Porque se eu não entender as coisas que Deus está fazendo na minha vida, as coisas que estão acontecendo para o cumprimento da promessa de Deus, que vem desde Adão, quando Deus fala para ele: eu vou enviar alguém que vai pisar na cabeça da serpente, ali o evangelho começa a ser pregado. Aí vem Moisés, vem Abraão, vem Moisés, vem todos eles, todos os profetas, e chega Jesus na plenitude dos tempos. Aquelas pessoas que estavam lá vivendo no Antigo Testamento, elas pensavam assim: quando é que o Messias vai vir? Está demorando muito. E será que esse pensamento não é o de hoje? Quando é que Jesus vai vir? Está demorando muito.
Mas aquelas pessoas que questionavam isso, elas viram Jesus vir e habitar no meio delas. Jesus Cristo, o homem, é a imagem do Deus invisível. Ele estava aqui, Emanuel, andou conosco. Então aquelas pessoas que tinham a fé, assim como aquele homem que pegou Jesus, que agora eu não lembro o nome dele, mas ele apresentou Jesus, criança. E ele diz assim: agora eu posso morrer, porque eu já vi o meu Salvador. Aquele homem viu um bebê, e ele identificou, pelo Espírito Santo, que aquele bebê era Jesus Cristo, o Salvador da vida dele. O que tinha no coração daquele homem, irmãos? Aquele homem esperava pelo Messias. O seu coração estava disposto a isso, ele não queria morrer antes de ver o Salvador dele. E quando ele se depara com um bebê, coisas que ele talvez não ia ver, porque a gente não sabe quando ele morreu. Mas quando ele olha para aquele bebê, ele tem a certeza que aquele bebê é o Messias. Ele fala: agora eu já posso descansar. E a honra de apresentar ele no templo, né? Apresentar Jesus. A honra que ele teve de apresentar Jesus. No coração daquele homem, estava ali o desejo de ver o Messias. E como é que está o nosso coração hoje? Jesus vai aparecer. Assim como ele veio, ele vai voltar. E o meu coração precisa estar voltado para isso. A gente precisa rejeitar as coisas do mundo. A gente precisa se posicionar como igreja. A gente precisa se posicionar como cristão. Porque se você não tomar posição hoje, como é que vai ser o teu amanhã? Porque se você não começar a rejeitar hoje, o que vai ser de você amanhã, quando as coisas apertarem, quando a perseguição vir, quando a igreja ficar ali num canto, sofrendo por perseguição? Se hoje a gente não resiste às coisas que vêm para nós, que são muito mais referentes à nossa vida do que o reino, o que a gente vai fazer quando as coisas do reino vier? O que a gente vai fazer? Será que a gente vai fugir? Será que a gente vai falar assim: para mim não dá, está muito estreito? Então, esse preparo, essa busca, não é somente para o futuro que a gente não sabe quando vai vir, mas esse preparo é para hoje, irmãos. E que a gente possa compreender isso, assim como Daniel assentou no seu coração, não se contaminar. Nós precisamos, com toda a nossa dificuldade, não se contaminar, porque o dia virá, e o céu vai se rasgar, e vai ser a coisa mais linda de tudo o que aconteceu. E nesse dia, eu pretendo subir. Eu quero subir nessa grande festa, nesse grande encontro. E eu preciso lutar. Sabe? A graça, a salvação, hoje em dia, é muito barato. Ela é de graça, sim. Mas ela se tornou barata para alguns. Entendeu? As pessoas olham o evangelho como algo muito... o importante é o amor. Deus ama a gente. Irmãos, vai ler a Bíblia que não é muito bem assim, não. A salvação é pela graça, porque a gente não tem condições de ser salvo. Porque não é o meu procedimento, não é aquilo que eu faço. Não é a obra que eu faço que vai me salvar. Não é isso que vai me salvar. Eu não posso ter mérito nenhum. Eu não consigo, por mais que eu me esforce. Eu não vou conseguir salvação. Por isso é pela graça. Só que a gente não pode ver por aí de graça, né? A gente não pode ficar por aí de graça. A gente tem que olhar para o evangelho agora, que a graça me alcançou. Eu fui alcançado por essa graça maravilhosa. Essa graça um dia trouxe salvação para a minha vida. E aí o cantor vai dizer que ele não merece, mas por misericórdia recebeu. E a gente recebeu essa graça. Aí Paulo vai falar assim: se você recebeu agora, anda na luz. João fala: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aquele que anda na luz, como Jesus está, ele entende claramente que ele está vivendo o reino de Deus. Aí pecados são perdoados, sabe? Pecados são perdoados. Aí Deus cura, restaura. E quando eu vou me livrar disso? Você vai todo dia precisar do perdão de Deus. Até Jesus voltar, até você morrer, você vai precisar do perdão de Deus. Mas o que importa não é isso. O que importa é que você se arrependa todos os dias. A todo momento.
quando você vacilar, porque você vai vacilar em alguma hora, nós vamos vacilar. Mas nesse momento que você vacilar, que você olha para o céu e fala, Senhor, me perdoe, eu preciso de me consertar. Porque ninguém consegue ser totalmente justo. Mas o Senhor nos perdoa e nos capacita para a gente ser salvo. Nos ajuda na salvação. Essa é a graça agindo em nossa vida. A graça, ela tem um poder. Paulo fala para Timóteo o seguinte, fortalecei-vos na graça. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque nós somos fortalecidos na graça. A graça nos fortalece. Porque a graça é o próprio Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?